Tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma questão sobre filosofia moderna, mais especificamente sobre John Locke. Aliás, esse aqui é a continuação de uma questão que a gente já trabalhou antes, né? Em que ele fez duas questões a partir do texto. Então, vamos lá ler o texto, porque ele não é brincadeira. Se o homem, no estado de natureza, é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamam de propriedade. Então, a partir desse texto, que apesar de longo não é exatamente muito difícil de se entender, o Enem quer saber, do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar, vamos para a existência do governo como um poder oriundo da natureza. Veja, o que o texto Locke está dizendo? Basicamente, que no estado de natureza, você até tem liberdade, você tem direito à sua posse, tem tudo isso. Mas como não há nada que impeça o outro sujeito, que também tem posse, de atacar você e arrancar sua posse, roubar sua posse, o uso desse tipo de coisa é muito difícil. Então você é livre, você tem direito à propriedade privada, tudo isso. Mas nesse mundo em que não há regras, você está lascado. Você não vai ter paz para poder usufruir essas coisas. É por esse motivo que as pessoas decidem se unir. É por isso que o Estado vai surgir, para que a propriedade privada, para que a liberdade individual possam ser exercidas de modo tranquilo, seguro, em paz. Então, ele está dizendo que o governo tem como origem a natureza? Não, claro que não. Ele está aqui explicando por que surge o governo. É porque, em natureza, nós somos livres. Não há nada que impeça o outro de me atacar. É por isso que o governo surge. Então, não é por causa da natureza. Então, você pode ignorar essa alternativa aqui de cara. Ela não tem pé nem cabeça aqui. Então, será que o governo se explica porque é uma propriedade do rei? Veja, de novo, você lê o texto, não tem nada disso aqui. O governo não surge como propriedade do rei. Não é porque há um rei que o governo surge. Não, ele acabou de explicar. O governo surge para trazer segurança para as pessoas. Então, não é isso, é bobagem. Pode deixar bem de lado. Então, quem sabe o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana. Ou seja, a natureza humana meio que impõe, é necessário ao ser humano que haja alguém controlando, que haja um monarca todo-poderoso. Não. Em primeiro lugar, porque o Locke não defende isso, né? Ele nem ao menos defende um absolutismo monárquico. Essa não é a ideia dele. Ele é associado ao pensamento liberal. Então, isso aqui já é uma imensa bobagem. E além disso, ele está dizendo no texto que a natureza humana é livre. Então, ela não está exigindo nenhuma servidão. Não é nada disso que está escrito aqui. Então, você já pode ignorar a C também. Vamos para E. Então, talvez o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade. Ora, será que a origem do Estado é que a liberdade individual se sobrepõe à propriedade? Da onde o cara tirou isso? O texto está dizendo que a liberdade individual e a propriedade privada, elas têm uma relação estrita. Essa é a ideia do Locke. É para preservar essas coisas que o Estado surge, que o governo vai surgir. Então não tem nada a ver a origem do Estado com colocar a liberdade individual acima ou abaixo da propriedade. Isso aqui é uma bobagem, não tem pé nem cabeça. Portanto, o que explica a origem do Estado para o Locke? Ora, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Ora, é exatamente isso. É por isso que, segundo o Locke, a gente decide se juntar. A gente decide criar esse Estado. A gente decide criar essas instituições
que vão se sobrepor a gente de alguma maneira, não é? Elas vão se sobrepor para que a gente possa exercer livremente a nossa liberdade e o direito aos bens. Porque sem isso, a vida é um inferno. Você está sempre com medo, né? Ai, meu Deus. Se você pensa no Brasil, em que a violência é muito grande, é bastante simples de entender isso, né? A gente quase que vive aqui no estado de natureza aqui do Locke, né? As pessoas, quando tem qualquer bem, por mínimo que seja, o cara tem uma bicicleta, ele morre de medo. Ele amarra, ele prende, ele só falta colocar um robô lá em cima para proteger. Porque a chance dele ser roubado é imensa. E a gente compreende perfeitamente. O que a gente sempre sente diante de toda essa insegurança é o quê? Pô, o Estado está ausente. Ele deveria fazer alguma coisa, mas não faz. Então, não tem dúvida, não tem erro aqui. Se você ler o texto com calma, compreendeu minimamente o que ele está dizendo, só pode ser a dele. Fácil, não é? Então, semana que vem, uma nova questão do Enem. Até lá!